começo aqui. Bora lá. Pessoal, vamos voltar. Vamos retomar. Já tá? Pessoal, vamos começar então. Chamo aqui. Primeira mesa de debate, eu chamo nesse momento o professor Renato, por favor, venha cá. Nosso presidente de mesa. Onde é que está a tua mesa aqui, Renato? Professor Walter Lobato, professor Helenilson Cunha Pontes, professor Eduardo Salucci. Essa mesa, cada palestrante tem 15 minutos. Eu peço que sejam bem rigorosos com relação ao horário por causa do atraso que já começou. Tá bom? Renato, a palavra é tua. Fica à vontade. Bom dia. Deixa eu só ver. Posso seguir a ordem aqui do programa, né, Marcelo? Não, mas combinou que eu que vou falar primeiro. Ah, você que vai falar primeiro, desculpa. Ah, você seria a primeira. Então a última será a primeira, depois o Walter, o Salucci e o Helenilson. Foi o Lenilson que colocou isso, mas Tá bom. Que a minha apresentação é bem genérica. Ladies first. Bom dia, pessoal. Dia hoje tumultuado, né? Quintas-feiras já se tornaram as sextas-feiras aqui em São Paulo. Não sei como é que está em outras cidades aí do país. Então a gente junta isso com chuva. Então tivemos uma manhã caótica, mas felizmente estamos conseguindo aqui manter o horário. Eu tive a esperança, Marcelo, quando acabou o outro painel, de que a gente ia começar antes. Até eu comentei com a professora Renata Elaine, que está aqui conosco, mas com 5 minutos está bom ainda, né? Tá bom. Então, vamos aqui na nossa primeira mesa, propriamente dita, do dia, né? A gente teve uma conferência de abertura com o professor Ives, depois a nomeação do ministro André Mendonça como professor honorário da APET, e agora vamos iniciar aqui os nossos debates propriamente ditos, já iniciando aqui com um tema bastante desafiador, e ele é justamente sobre desafios na implementação da reforma tributária. Até para a gente aqui prestigiar a fala dos nossos professores, ao invés de ficar apresentando cada um, né, todos são muito conhecidos aí de todos, então, e sou amigo de todos eles, então eu vou me dirigir aqui já pelo primeiro nome, né. Então nós temos aqui a satisfação hoje de contar com a professora Suzy Hoffmann, né, que é coordenadora do curso sobre reforma tributária, né, comigo e com o Marcelo, já fazendo aqui um merchan também, né, Marcelo ainda está em tempo de fazer as inscrições. Ontem nós tivemos a segunda aula do curso, dá para assistir a aula gravada, a aula de ontem foi sobre não cumulatividade, com a professora Thaís Vieira Xangai, tendo como debatedora a professora Adriana Stamato, foi excelente, a Suzy e eu ficamos, você ficou até o final quase, né, eu fiquei até o final, foi uma aula excelente. Na segunda-feira teremos a terceira aula com a professora Melina Rocha, tratando dos aspectos internacionais. Então, está imperdível, fica aqui o merchan. Quem não fez a inscrição ainda está em tempo e dá para assistir as duas primeiras aulas que estão gravadas, aí disponíveis. Então, aqui nós vamos começar a mesa hoje com a professora Suzy. Deixa eu ver aqui a ordem, pegar a minha cola aqui. Depois... a gente dá a continuidade com o professor Eduardo Salucci, em seguida o professor Helenilson, o professor Walter Lobato, depois da Suzy, o professor Eduardo Salucci em seguida, e finalizando aqui o professor Helenilson Cunha Pontes. Então, aqui até pelos nomes a gente já sabe que os debates serão muito bons e, quem sabe, até acalorados, né? Vamos torcer aqui, porque aí tem graça, né, o nosso evento. Professora Suzy, com a palavra, então, por favor. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria estar mais uma vez no simpósio aqui da PET. É sempre uma alegria participar dos eventos da PET, ainda que seja, às vezes, em cima da hora, né, Marcelo? Saiu a reforma tributária na quinta, foi aprovado na sexta, a gente já estava fazendo mesa. E a gente sabe de o tanto que todos esses eventos da PET reverberam, tantas pessoas assistem.
Ontem mesmo, o Marcelo estava na Secretaria de Finanças do município de Campinas, porque eu sou de Campinas, e o diretor-geral lá da Secretaria de Finanças falou assim, eu adoro os cursos da PET. Vi você lá no evento da reforma tributária, então a gente às vezes não imagina que até o pessoal da administração realmente segue as nossas mesas de debate, os nossos cursos. Bom, o tema que a gente, dessa mesa, são os desafios na implementação da reforma tributária. Então, eu acho que a mesa já começa com favas contadas, a reforma passou. Então, ainda que tenha fatiamento ou não tenha fatiamento, a reforma passou. Então, nós temos agora aqui para o segundo passo, que seria a implementação dessa reforma e quais são os desafios. Me ajuda aqui, é desse lado que eu vou? E o desafio, ele é gigante para todos os segmentos. Eu acho que agora, sim, começa todo o problema... Deixa eu marcar no tempo aqui. Todos os problemas, até agora foi tranquilo, né? E, assim, agora começam todas as questões. A minha apresentação vai ser bem geral de quais serão esses desafios. E Renato e eu, nós temos falado nas aulas, e fazendo de novo um merchan do nosso curso, mas também eu tenho falado isso para o time de advogados do meu escritório e encontros que tenho, às vezes, na OAB. Não dá para estudar a reforma tributária, começar a estudar isso em 2026. Nós que somos advogados, contadores, trabalhamos com as empresas têm que estar preparadas. Vocês vão ver aqui, os desafios são gigantes para todos os segmentos. Então, precisa entender esse histórico e o que está acontecendo, porque eu acho que esse vai ser o grande diferencial e, por isso, a gente precisa estudar. Eu vejo que o maior problema da implementação dessa reforma é estarmos num Estado democrático. Por que isso? Porque quando a gente fala, mas o sistema tributário foi pensado pelos grandes professores, Aleomar Baleiro, o CTN foi feito pelo Rubens Gomes de Souza, sem sombra de dúvidas. Vamos dizer que essa mesa aqui fosse contratada para fazer a reforma tributária. Fosse contratada não, fosse chamada para fazer a reforma tributária. Eu tenho certeza que nós pensaríamos o melhor. E seria ideal, juridicamente falando. E ela seria imposta. Como foi a emenda constitucional número 18 de 1965, que nós estávamos numa ditadura. Como foi a emenda número 1, como foi o próprio sistema, o Código Tributário Nacional. Ele foi imposto por uma ditadura. Não houve conversa democrática. Quando nós optamos, na Constituição Federal de 88, para sermos uma democracia, nós aceitamos que qualquer projeto de lei não seria tecnicamente correto e jurídico, porque nós aceitamos que a população e o povo pudessem trabalhar, que os mais diversos setores da economia pudessem palpitar, que foi o que aconteceu nesse projeto. Então, eu acho que a grande dificuldade é a democracia. Eu, quando tive, e aqui acho que todos podem contar a história, quando eu tive no Senado para falar lá, levar o trabalho que a gente fez pelo IASP, pela ASP, o assessor do senador Efraim Filho estava contando que, eu não sei se foi a indústria cervejeira, se foi a associação da indústria, eu não sei quem foi, que foram lá conversar para colocar o entendimento que a cerveja é um alimento. Porque, não tem a história, a cerveja vale por um pãozinho? Olha, se perguntar para os meus filhos, eles vão concordar em gênero, número e grau, porque eles são moços que adoram uma cerveja. Eu acho que aqui na nossa mesa, vocês vão achar que vinho é alimento, né? E, então, ou seja, o senador tem que ouvir. A gente pode achar que é a maior loucura, mas ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir isso numa audiência pública, porque nós estamos numa democracia. Então, para mim, fazer uma mudança profunda como essa, num ambiente democrático, é um grande desafio. E por isso que os juristas, os professores, eles se opõem a tantas coisas e fazem tantas críticas, porque, tecnicamente, temos problemas. Mas os senadores e os deputados, eles têm as suas bases eleitorais. Eles têm os seus setores que eles representam. E eles precisam votar de acordo com isso. Nós queremos, eu acho que ninguém nessa sala
não quer um sistema melhor. Eu sou uma defensora da reforma, com algumas críticas. O que eu não concordo quando as pessoas falam, não, mas o sistema até aqui funcionou. Gente, funcionou? Funciona. Nós estamos num caos. Olha o Supremo, o tanto de tema de tributário que está no Supremo. Vamos falar da questão da transferência interestadual de ICMS. Agora, segunda-feira, tem uma reunião do CONFAS, porque ninguém consegue resolver. Ontem um cliente perguntou, e a subvenção, como é que fica? Eu falei, então, vamos mudar de assunto, vamos falar da reforma tributária? Porque, assim, é muito difícil. O sistema nunca funcionou. Nós temos guerra fiscal de município, de Estado. Então, falar que ICMS, ISS, PIS/COFINS é uma maravilha, não é. A gente precisa de um outro... A gente precisa melhorar esse sistema? Precisa. Então, vamos juntar as mentes pensantes e vamos trabalhar para que os interesses em jogo, eles não façam com que o jogo termine com todo mundo perdendo, mas sim todo mundo ganhando. Os caminhos, como a gente sabe, são muito sinuosos e vão exigir muito de todos os atores dessa reforma. E aqui eu vou falar um pouco dos desafios que eu vejo para os diversos segmentos. A gente tem o primeiro desafio, que é do Congresso Nacional, que ele vai ter 2 anos, né, na transição, 2024 e 2025, todas as leis têm que ficar prontas. E eu entendo até que o Poder Executivo tem que estar com todas o Executivo e o Comitê Gestor, com todas as portarias e sistema pronto. Não é pouca coisa. Então, todo mundo que está na área tem que trabalhar. Quero comentar que a Lina Santin, a gente é do IASP, ela já foi nomeada a presidente da comissão do IASP, que vai acompanhar toda a legislação tributária em nome da instituição, para que a gente possa estar mais próximo, para ter uma legitimidade enquanto instituição, para poder estar, né, Lina? A gente sabe que o trabalho, nossa senhora, vai ser gigante neste momento, porque agora sim vão entrar os interesses, e vai ser muito difícil, né, esse desafio do Congresso. Olha só, eu tentei colocar aqui quais são os principais temas das leis complementares ordinárias. São muitos. Começa, o próprio Bernardo Api falou que vai começar com a instituição do Comitê Gestor, instituição do IBS da CBS, metodologia de revisão e ajuste de alíquotas, metodologia e mecanismo do cashback. Aqui eu acho o pior, que é onde vai ter os lobbies, instituição dos regimes especiais, específicos e diferenciados, regime de transição, o que é a cesta básica de alimentos, e aí a gente vai fazer o lobby pela cerveja e pelo vinho, pelo amor de Deus, né, para aguentar tudo isso, cesta estendida, instituição do imposto seletivo, Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo de Sustentabilidade da Amazonas, mecanismos para atuação conjunta do Comitê Gestor e da Administração Tributária Federal, são muitas leis e muito importantes. O Poder Executivo, ele precisa articular essas propostas junto ao Congresso Nacional. Porque se o Ministério da Fazenda tem interesse, ele precisa fazer essa articulação. Ele vai precisar ir conversar com o Arthur Lira, com o Pacheco, com todo mundo, para poder fazer, e isso é fazer acontecer a reforma, e isso é um enorme desafio. Os desafios aos estados e municípios, eu acho que esse é gigantesco. Até porque poucas pessoas, e aqui o Helenilson é uma das pessoas que eu sei que conhecem direito financeiro, né, Helenilson? E, por exemplo, ontem mesmo, eu falando na Secretaria de Finanças, de Campinas, e eu brinco, né? Quem vem sempre sabe que eu falo, Campinas é a capital do interior. Não vem, cadê o Rodrigo Forcinetti? Não vem falar que Ribeirão Preto é, porque não é, não. É Campinas, não vem, não. E o secretário falou assim, não, porque nós estamos brigando, a gente é contra. Ele falou assim, o secretário é contra a reforma. Eu falei, viu, já foi essa discussão. Briga agora para ser Campinas ter um dos 27 assentos dos municípios. E eu fico imaginando, Helenilson, que vai ter que ter curso e treinamento para todo esse povo. Em 2 anos entender, porque é uma briga enorme aí da distribuição, de como é o fundo. Eu falo, meu Deus, quando eu chego na PEC, nessa parte, eu pulo, porque eu acho tão complexa, e eu acho que todos nós estamos fazendo isso. E, na verdade, alguém vai ter que se interessar e estudar, até para dar treinamento para todo mundo. Eu acho que o desafio de Estado e município, principalmente dos grandes municípios, é gigantesco. Para poder ter voz na discussão, inclusive aqui da lei complementar, e
no comitê gestor. Eu acho que desafios à comunidade jurídica, e a comunidade jurídica tem que entender que, no regime democrático, você era do outro lado, você perdeu, agora o jogo está ganho pelo outro. E não dá para ficar, mas eu gostava do outro. Mas... Gente, vamos trabalhar daqui para frente. Né? Eu acho que são favas contadas, vamos trabalhar daqui para frente, porque eu acho que nós temos aqui um dever importantíssimo. Quem veio até agora e estuda o direito tributário tem o dever de ajudar essa legislação a ser boa. Tem o dever, né, de ajudar a construir um bom sistema. A gente estudou para caramba, nós temos que fazer isso. Uma das funções nossas no IASP é justamente isso, é chamar os professores, a comunidade, e falar assim, o que a gente pode melhorar aqui na lei e nesse projeto. Agora, principalmente, os desafios aos contribuintes. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com a reforma, né? Eu brinco que quem já fez uma reforma em casa, o Renato mesmo, a última vez que eu encontrei com ele estava com o cabelo bem mais pretinho. Ele está fazendo uma reforma, já está cheio de cabelo branco, porque quem faz reforma sabe o que é. Mas, né, eu falo assim, todo mundo briga pela duplicação de uma estrada. Vivencia quando a duplicação é no seu caminho, né? Todo dia passando. E não tem jeito, não tem como duplicar a estrada sem ter problema, né? Eu acho que os contribuintes eles vão ter muitos assuntos que vão importar e que eles têm que estar trabalhando nessa construção. Alíquotas, exceções, consolidações, não cumulatividade plena, princípio do destino, cálculo por fora, para colocar aí os principais temas. Aqui ficou pequeno, mas assim, o que eu comecei a colocar, quais problemas todas as empresas terão? Não tem como não ter. E aí, o advogado tributarista tem que saber contratos, do seu fornecedor e do seu cliente, preços, custos, margem de lucros, porque tudo isso vai envolver análise da base de cálculo do crédito financeiro, juros, descontos, rebates, reavaliação de contratos com clientes e fornecedores. Eu já tenho cliente que já está colocando. Qualquer alteração, tal, não vai poder alterar. É lógico que eu deixo e depois eu vou discutir, porque não tem... Agora, ele vai falar assim, bom, mas você não pode passar, se a alíquota for 25 para mim, porque você também se acredita. Então, eu vou ter que abrir para ele o que eu tenho de crédito. Então, são questões. Os preços talvez precisarão ser discutidos livres, líquidos, né, do IVA. Avaliação de impactos dos fornecedores optantes pelo simples, fornecedores imunes, isentos, que possuem regime específico, porque eles não vão dar direito a crédito, muitas vezes. Então, você vai ter que considerar isso. Gente, outra coisa que eu tenho medo, eu e a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, né, do Fluminense, como é que vai ficar o saldo credor de ICMS? Né? Como é que fica isso? E se eu tiver uma ação que vai aumentar o meu saldo credor depois de 2032? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu já falo para meus clientes, vai desovando. Agora, não tem a transação tributária estadual que pode usar crédito terceiro? Vende seu crédito. Vamos aproveitar aí o que você tem. Relativo aos impactos dos novos tributos. Né? Primeiro, quem está, por exemplo, numa empresa digital, muitas coisas não estavam abarcadas. Agora, tudo vai ser base do IVA. E o imposto seletivo? Eu pego ou não pego? A empresa pega ou não pega? Algum setor dela vai ter o seletivo ou não vai ter? O fornecedor dela, porque o seletivo ainda não sei no momento da incidência. Vai ser em qual momento? É uma monofasia? Esse imposto seletivo, se ele for uma alíquota muito grande, ele pode inviabilizar o meu produto? Então, talvez eu tenha que ter um fornecedor que não tenha isso? Então, são coisas assim muito, muito importantes. Professora Suzy, me perdoe aqui 5 em minutos, delicadeza, acabou? mas não, tem ainda 1 minuto e meio. Tá. Então... Tem toda a questão das obrigações acessórias, porque vai ter que conviver durante 10 anos com todos os tributos, ou seja, o contribuinte ele vai ter que equalizar tudo isso. Então, tudo isso que eu estou falando parece, né? Estou tocando o terror, né? Estou tocando o terror, gente, vamos sair daqui e estudar, porque realmente é um pouco essa sensação que eu tenho. Aí eu pus assim, a Simone, né? O que será o amanhã, né? Não sei. Será que a gente tem medo dessa resposta? Eu pus então é Natal, né? Eu ia pôr então é Natal, quase pus. Fiquei com vontade.
Aí, assim, a gente não pode deixar para uma feiticeira, para uma bruxa, para alguém falar como vai ser o amanhã. Eu acho que a gente tem que construir esse amanhã, e eu acho que, e essa é a minha resposta, eu acho que a resposta vai ser de uma construção, que ela vai ser feita por nós, e nós somos responsáveis por ela. Então, nós temos muitos desafios, temos, mas nós aqui, especialmente, temos muita responsabilidade pela construção desse amanhã, para a gente ter um sistema efetivamente melhor. É isso, gente. Cumpri, acho que 1 minuto. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Suzy. Aliás, a aula de abertura, né, do nosso curso foi dada pela professora Suzy, foi uma ótima contextualização a respeito do tema, então, ó, e tal como na nossa aula, então aqui a gente teve um excelente início do nosso painel, e passo a palavra imediatamente ao professor Walter Lobato, para que teça suas considerações, né, sobre os desafios na implementação da reforma. Muito obrigado, Renato. Um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todas e a todos. Quero, antes de tudo, dizer da minha alegria de participar de mais esse simpósio, agradecer muito ao meu amigo Marcelo e a todos que comandam e dirigem a PET. Depois da magnífica aula que o professor Ives Gandra deu hoje mais cedo, eu não sei se eu teria muito a acrescentar, eu acho que tem nada, mas posso dar alguns palpites, especialmente agora, depois que a minha querida amiga Suzy também teceu comentários muito com os quais eu concordo 100% sobre a reforma. Como a gente não combinou uma separação, eu resolvi alguns pontos, o que é bom, porque melhora o debate, mas eu resolvi separar alguns pontos aqui de forma aleatória. Obviamente, os desafios da reforma são enormes, né, absurdos, infindáveis. Acho que a gente ainda vai ficar muito tempo nessa página. Concordo com a Suzy 100% de que aqueles que eram contra ou a favor da reforma, isso não existe mais, porque o sistema político mandou para a gente um recado de que essa é a reforma que ele deseja implementar e, portanto, nós temos que nos debruçar sobre ela. Eu separei alguns pontos que me deixam especialmente preocupado com essa reforma, e eu começo com uma mudança clara do nosso paradigma atual, ou seja, criou-se no nosso federalismo, ele vai ser completamente reformulado. Estou partindo do pressuposto que a reforma vai ser aprovada, estou partindo do pressuposto que o Supremo vai dizer que ela é constitucional. Se esses dois pressupostos vingarem, o nosso sistema federativo é completamente alterado. Eu começo por um ponto que me parece relevante, que é nós criamos uma quarta função para a lei complementar, né? Nós tínhamos a função da lei complementar de dirimir conflitos, tínhamos a função da lei complementar de regulamentar limitações e tínhamos de normas gerais. Essa lei complementar que vem agora, ela já não é mais uma lei complementar de normas gerais, ela é o próprio exercício da competência tributária. Portanto, nós deixamos de ter o exercício da competência tributária pelos estados e municípios nesses tributos que tendem a se extinguir. Eu digo tendem, porque a gente conhece o passado no Brasil, então, tendem a se extinguir significa que a gente espera que realmente eles a terminem quando os outros começarem, né? Mas, se isso acontecer, nós vamos ter o exercício da competência tributária por uma lei complementar. Muda-se, portanto, o eixo de poder na instituição do tributo, na escolha política que se faz ao elaborar uma lei complementar, né? E, a partir disso, essa lei complementar terá que definir uma série de pontos que me parecem essenciais para a gente começar a conversar sobre esses dois novos tributos, IBS e CBS, sem mencionar o resto que tem lá na reforma, né? Como o professor Ives falou aqui, mais de 40 artigos novos, aquela contribuição nova que foi implementada, o próprio imposto seletivo, que é um imposto que é quase um cheque em branco para a União. Nós estamos nos concentrando, na verdade, nesses dois principais, mas tem outras coisas. Mas essa lei complementar, ela tem que estabelecer os aspectos normativos da nova incidência. Quer dizer, nós não temos nada ainda, nós temos o texto constitucional dizendo que vai haver um imposto sobre bens e serviços, mas não temos absolutamente nada dessa construção, e acho
que, de fato, não dá para a Constituição. Acabamos de reclamar que tem muito dispositivo na Constituição, para a Constituição esgotar isso, mas nós vamos ter que discutir isso em lei complementar. Vamos ter que discutir uma coisa muito importante, que é a tributação ou a arrecadação no destino. Isso foi colocado como impositivo, mas nós temos que lembrar, e esses estudos já existem, mas vamos ter que botar eles para conversar com estados e municípios, apesar da arrecadação ir para o destino, quem irá fiscalizar? Todos nós sabemos que não é fácil a fiscalização ser na origem, no destino, ao contrário, né? O grau de informalidade e sonegação aumenta muito. Então, é preciso buscar algum tipo de colaboração da fiscalização na origem. Qual é o interesse do Estado, ou dos estados ou dos municípios de fiscalizarem na origem, já que a arrecadação se dará no destino? Em alguns modelos, se adota um percentual da arrecadação para a origem. Existe espaço para isso na PEC? Ou seja, a possibilidade de que parte da arrecadação fique com a origem para estimular a fiscalização? Não sei se existe. É outro desafio que precisa ser cumprido. Os regimes especiais, ou os regimes diferenciados, perdão, de vez em quando mudo os nomes, eu já não sei mais direito, que vão ser estabelecidos, porque, assim, redução de alíquota é fácil. Os regimes são muito difíceis de serem estabelecidos e vão mexer diretamente com a propagada não cumulatividade plena, na medida em que vários deles, isso está escrito lá na PEC, porque a PEC não só congelou, engessou os setores que seriam dados esses regimes, porque não será possível nenhum outro setor econômico ter regimes diferenciados para além daqueles que estão na Constituição. Ela também disse como serão esses regimes, qual tipo de tratamento se dará, se é monofasia, se vai haver possibilidade de creditamento ou não. Ela colocou lá quais são os limites. E, trabalhando nesses limites, nós vamos ter algumas questões sobre cumulatividade residual muito elevadas. O split payment, apesar de ter colocado como uma faculdade que a lei pudesse condicionar o crédito ao pagamento do fornecedor, nos dois últimos debates que eu tive com 2 secretários da Fazenda, eles estão colocando os estados isso como uma questão quase que impositiva. Então, isso é muito grave, a gente transferindo para o empresário uma eventual inadimplência do fornecedor, condicionando, portanto, o crédito ao pagamento. Se isso acontecer, também é uma mudança sistêmica absurda, porque, por exemplo, as grandes empresas vão optar por adquirir só de grandes empresas, na medida em que elas teriam o grau de inadimplência menor. Então, isso também é algo que precisa ser repensado. Você está marcando meu tempo? Você me mostra de vez em quando aí. Não, muito obrigado. Então, ainda dá para ir. Mas eu também não cheguei na metade dos meus pontos aqui. Um outro ponto que a gente vai ter que discutir em lei complementar é a questão do processo administrativo. A PEC não fala, eu discuti muito isso em alguns debates com a Alina, com a Suzy também, a PEC não fala expressamente como será o processo administrativo. Diz que o Conselho Deliberativo agora, Comitê Gestor, quer dizer, pode ser que volte a Conselho Deliberativo, não, Conselho Federativo, não, pois é, mas isso no Senado. Nós vamos fatiar, vai chamar só comitê. O fatiamento da Câmara. Comitê Gestor, que chama agora, ele vai coordenar o processo administrativo. Significa dizer, nós teremos um único processo administrativo no país inteiro. Os conselhos de contribuintes acabam nos estados, os conselhos municipais acabam, e teremos uma concentração, será uma coordenação, ditando normas para que esses conselhos funcionem. Isso também não está claro e é preciso esclarecer, porque, obviamente, apesar da gente lutar aí bravamente para reduzir a litigiosidade no país, reduzir o contencioso, algum contencioso surgirá desse tributo, para ser educado, né? Algum contencioso surgirá e a gente precisa discutir como será o processo administrativo. Como será a harmonização eventual, se houver, da União Federal, do tributo, da contribuição da União Federal, com o IBS? Onde isso se dará? Porque lá fala que o STJ tem a competência para o conflito entre eles, entes federativos,
Mas e o conflito interpretativo? Haverá algum foro adequado para essa discussão? A gente tentou que isso fosse colocado. Eu e a Alina falamos sobre isso antes da aprovação do Senado, e a Suzy também estava no grupo, para tentar colocar isso, de alguma forma, uma harmonização dentro do comitê, ou seja, que a União participasse, pelo menos, da harmonização, mas esse modelo não vingou. E me parece, incrivelmente falando, tentaram preservar o federalismo na reforma, mas é muito aquilo que o professor Ives colocou aqui. Esse tributo se transforma, de alguma maneira, não num IVA dual, porque se a União vai implementar esse tributo pela lei complementar e vai praticar esse tributo muito antes de estados e municípios, porque o dela, a CBS, entra integralmente antes, a tendência é que a União dite os rumos desse tributo me parecem bastante evidentes, né? A questão do processo judicial e da representação do processo judicial é algo que também precisa ser... Bom, até agora a lei complementar tem umas 900 páginas, assim, mais ou menos, né? Mas ainda faltam umas coisas aqui. Processo judicial e a representação judicial. Quem representará o IBS em juízo? Será o comitê gestor? Em qualquer estado? Como ficam as procuradorias estaduais na representatividade judicial desse tributo, seja nas demandas ativas, seja nas demandas passivas? Um ponto que me parece muito relevante, muito preocupante, quer dizer, todos são, mas preocupante além do federalismo, o segundo ponto que me preocupa muito é o princípio da legalidade. Por que eu estou dizendo isso? E tem a ver com outro ponto que eu já caminho para as minhas últimas considerações. Será impossível, e não é possível, ficou horrível a frase, não é que alguém pode imaginar que uma lei complementar vai esgotar todos os modelos dos processos e dos ciclos produtivos que esse país tem. Não é possível que alguém imagine isso. Nós temos ciclos produtivos altamente complexos, operações altamente complexas de serviços, de mercadorias. Basta ver os regulamentos de ICMS de cada estado, os tipos de operações que não se encaixam no dia a dia das empresas, que elas precisam fazer operações atípicas, ou seja, não previstas lá, porque sequer lá dá conta dos modelos hoje existentes, né? Os CFOPs da vida mostram isso e todas as operações que se praticam no dia a dia. Obviamente, jamais conseguiremos colocar tudo isso numa lei complementar. E, ao não colocar, eu pergunto, como isso será regulado? Se for por resoluções ou portarias do comitê gestor, verificando a tendência ruim que a gente tem criado desde 88, nós estaremos diante de uma mitigação bastante elevada do princípio da legalidade. Porque não será possível a estados, municípios ou ao próprio comitê gestor reagir à dinâmica de mercado cuja velocidade é muito maior do que a do direito, cuja velocidade é muito maior que a do direito tributário. Não será possível que o comitê reaja aguardando a aprovação de novas leis complementares no Congresso. Percebam como nós engessamos o sistema. E, de novo, eu quero implementar esse modelo, mas percebam como nós engessamos o sistema, porque nós colocamos qualquer regime diferenciado tem que estar na Constituição. E qualquer matéria a respeito desses dois novos tributos tem que estar na lei complementar. Ou é um engessamento completo do sistema, ou alguém está mitigando o princípio da legalidade e não está me comunicando. Que não precisa me comunicar também, que não tem importância nenhuma, mas não está comunicando a todos nós. Esse me parece o segundo ponto desafiador dessa reforma. Claro que nós temos desafios enormes da implementação objetiva, mas o federalismo, esse novo modo de pensar o federalismo, com essa mudança no eixo de poder da competência tributária, desses tributos, que são os tributos mais importantes da federação. E o segundo, como agir diante da complexidade desse tributo e a preservação dos direitos fundamentais dos contribuintes, tão duramente construídos até aqui, né? Preservar o princípio da legalidade, segurança jurídica, de alguma forma mudar o sistema, mas preservando confiança, legalidade, retroatividade, segurança jurídica,
para mim, parecem que são os dois grandes desafios da comunidade jurídica. Como fazer com que esse modelo funcione? E aí, para terminar, porque eu estou no último minuto, viu como é que eu estou olhando? Para terminar, nós teremos também um grande desafio de remodelação societária. Os modelos societários foram construídos desde 88 até aqui. Como eu disse, a dinâmica do mercado é muito maior, muito mais rápida do que a dinâmica do direito tributário. O fato é muito mais rápido. O que a Isabel chama de buraco do real, a distância entre o fato e o direito é muito, muito grande, especialmente no direito tributário. Todos os modelos societários foram baseados na complexidade atual do sistema. Então, nós temos, por exemplo, empresas que fazem parte da atividade em arrendamento mercantil e a outra parte em cooperativa. Isso tem muito no setor elétrico. Temos empresas que agem com segregação de atividades para trabalhar com o sistema cumulativo e não cumulativo. Temos empresas que têm depósitos e armazéns gerais nesse país inteiro, por modelos tributários. Tudo isso será remodelado em decorrência desse regime. Como remodelar e qual momento remodelar é o desafio empresarial. Então, eu coloco esses itens, para mim, como os grandes eixos dos nossos desafios, que serão grandes, mas que, de alguma forma, nós teremos que implementar. Mais uma vez, eu agradeço a honra de estar aqui na PET, nesse simpósio, na presença de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Walter. Excelentes provocações. Essa questão que você tocou a respeito. Bom, então, alguém está enganando alguém, né? Ou a gente não consegue imaginar, né, a agilidade do legislador para tratar da maneira como a Constituição vai requerer, né, se aprovado o tema, ou a gente vai ter uma mitigação, uma nova, né, mitigação do princípio da legalidade. Eu tenho falado a respeito do meu ceticismo, a respeito de alguns pontos. Eu acho que as finalidades e as intenções são as melhores possíveis, mas a gente tem que enxergar a realidade, né, e tomar cuidado com esse buraco que a sempre sábia a professora Isabel ela menciona. Então, eu já vou passar rapidamente aqui a palavra ao professor Eduardo Sallusti, né, meu amigo, aí, companheiro de batalhas, que vem tratando muito a respeito desse tema. Recentemente, aí, liderou, juntamente com o professor Gustavo Brigagão, que também estará conosco, à frente aí dos profissionais liberais, né, nos pleitos dos profissionais liberais junto ao Senado, e que foi exitosa, né, foi um desafio muito grande em função da brevidade do tempo, né, professor Eduardo? Então, vocês vão aí ter o prazer aí de ouvir o professor Eduardo Sallusti aqui, porque no curso a gente já tentou 2 vezes convidá-lo para dar aula, não conseguimos, né? Então, eu falei, aqui eu vou encontrar o Eduardo. Muito bom. Muito obrigado. Eu falei para o Renato que eu tenho que jogar na roleta, porque os dias que ele me convida são sempre cravados, coincidentes com outros compromissos, mas não vamos desistir que a gente vai conseguir. Bom, é um prazer estar aqui, quero cumprimentar meus amigos de mesa aqui, Marcelo, Lobato, Renato, Suzy, Lenilson e todos os senhores. Eu sou um pouco mais otimista, tá? Por natureza. A Constituição Federal tem um artiguinho lá, que eu não vou me lembrar o nome, que eu preparei a minha fala agora, porque o tema é completamente aberto. Aliás, deixa eu cronometrar aqui, para estar cronometrando. Que diz que o Senado tem a obrigação de, periodicamente, fazer uma análise da funcionalidade do sistema tributário. E esse artiguinho não está lá à toa. Ele está lá por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, se funcional não for, algo deve ser feito. E esse dever de agir é um dever inerente à existência humana, desde Charles Darwin, que já comprovou que as espécies que não se adaptam, que não se transformam, elas tendem à extinção. E assim é todo o sistema, todo o universo, inclusive o sistema jurídico, inclusive a norma jurídica. Então, para mim, é inconcebível a gente imaginar uma Constituição feita como foi em 1988, portanto, há 35 anos atrás, em uma hora que sequer internet existia, e que foi criado um imposto com base numa economia completamente não digital, ter sobrevivido esse tempo todo.
A alteração do sistema para fazer com que ele se ajuste à evolução da sociedade, ela é um dever decorrente do princípio da eficiência, que é um princípio que está expresso no artigo 37 como um princípio inerente à administração pública, mas ele está em toda a Constituição, em diversos pontos, desde a primeira Constituição republicana que temos. Às vezes não com estas palavras, às vezes não de maneira expressa, às vezes fazendo menção à ineficiência, às vezes fazendo menção à deficiência, e sempre acompanhada de um verbo, né, que é dever fazer algo para... Né? Ou seja, aqui qual é o comando? Se não está funcionando, tem que mudar, porque se não mudar, vai acontecer o que aconteceu com os dinossauros, com todas aquelas espécies que não existem mais. Né? Daí vem até o conceito de mutação constitucional, né, que é a mudança do significado da norma sem mudança do seu texto. E a mutação constitucional, que não autoriza, mas às vezes explica o que a gente chama de ativismo judicial, é uma tentativa de salvar a norma dentro de um sistema no qual aquela norma não mais atenda uma necessidade de uma sociedade em transformação. E que o direito não consegue oferecer respostas a todas as demandas que são postas. Então, o judiciário vai, o Congresso não editou uma lei alterando essa que não funciona, eu vou aqui alterar o seu sentido pela via da interpretação. Então, é um processo de renovação constante. Haja vista que a Constituição de 88 ela foi emendada, quantas vezes, professor? 120 e alguma coisa. Mais de 120 emendas temos desde 1988. Né? E por que existem essas emendas? Porque a sociedade se transformou. A Constituição de 88 ela não dá conta. E, portanto, tem que ser reformada. E aqui estamos diante de uma reforma de uma grandeza que realmente assusta, principalmente nós que lidamos com o direito tributário, uma ciência tão complexa e tão fundamental para a própria existência do Estado. Dito isto, eu tenho algumas ponderações em relação aos desafios, que é o tema central da nossa conversa aqui. O desafio imediato, né, vamos admitir que a semana que vem, como está previsto, o texto seja aprovado. Né, o Lira já disse que não vai fatiar, né, mas talvez faça algum ajustezinho ali, e tudo bem. Foi aprovado. 2024, leis complementares. Esse é o desafio imediato. Se pegarmos o texto aqui, eu fiz uma brincadeirinha que eu sempre gosto de fazer, o texto descreve 74 vezes a expressão lei complementar, esse texto aprovado, 74. Né? Então, em 74 momentos, ele delegou, remeteu, autorizou, obrigou que algo seja tratado em lei complementar. Então, daí já vem até o desafio que o Lobato comentou, quantas leis complementares serão necessárias. Se pegarmos esses textos, vamos ver que alguns deles, eu achei 5, diz que a lei complementar poderá. Bom, se poderá, ela não é obrigada. Aí o API falou para mim, não, Salus, mas isso é técnica legislativa, porque o poderá obriga. Eu falei, bom, não foi o que o Supremo diz quando diz sobre essa essencialidade do ICMS. Né? O ICMS poderá ser seletivo, mas se for, tem que respeitar a essencialidade. Mas ele não é obrigado. Mas como foi, então, dá-lhe ali redução de alíquota de energia elétrica e comunicação. Então, poderá é poderá. Poderá não é deverá. Deverá é deverá, poderá é poderá. Então, nestes pontos aqui, a lei poderá. E aqui causa já alguma preocupação. Pode definir o sujeito passivo do imposto para concorrer à realização do fato gerador, pode prever a integração do contencioso administrativo ou não. Né? Bom, então, se ela pode prever, o que significa? Bom, se ela não falar nada, vai ter que dizer ali como é que vai tratar esse assunto. Vou falar um pouquinho mais para frente disso. Pode prever a concessão de crédito presumido ao contribuinte na aquisição de bens usados. Né? A concessionária, acho que 70%, 80% das operações com carros, você entrega o teu em troca. Se a concessionária não receber crédito de ICMS e vender de IBS, e vender o carro pelo valor cheio, vai ser mais caro a revenda do usado que o carro zero. Então, tem que ter. Então, não é poderá, é deverá. Né? Mas aqui está poderá. E assim por diante. Cesta básica nacional, o que é? Cesta estendida, o cashback, né? Como vai funcionar. Tudo isso é o desafio que a gente vai ter de lei complementar. Os regimes específicos, né? Sistema financeiro, operações com os imóveis, que
específico não é favorecido, né? Quando a gente estava discutindo, escrevendo a minuta da lei complementar lá no CECIF, na época do texto original da PEC 45, a gente colocou, não vamos colocar especial, vamos colocar diferenciado, que é diferente, não é favorecido. Né? Por quê? Porque questão financeira, spread, no mundo não funciona assim, tem que ter um outro mecanismo e tal. Operação com bem imóvel, não vão tributar. Pode. Você fez uma sugestão no evento do IASP e da ASP, a respeito do tratamento favorecido, diferenciado, específico. Isso terminou sendo acatado? Não, ele remanejou. Versão? Ele tirou algumas atividades de um e jogou no outro. Melhorou. Né? Então, você tem exemplos que são ruins. Né? Você tem situações aqui que falam regimes diferenciados. Né? Redução de 60% em sistema de saúde, não sei o quê, 100%. Bom, isso não é diferenciado, isso é beneficiado. Né? O diferenciado é só diferente. Né? Eu sou diferente da Lina, mas eu não sou mais beneficiado do que ela. Aliás, muito pelo contrário. Né? Mas a gente tem aqui uma confusão de beneficiado, diferenciado. Isso induz a uma interpretação complicada. Mas, enfim, o que eu quero dizer a respeito disso é que há grupos de trabalho, já há muito tempo, desde a época do CECIF, em 2016, 2017. A gente tem um livro publicado com uma sugestão de lei complementar, que tudo bem, era num outro contexto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, há uma série de grupos de trabalho que já estão trabalhando nesse texto. E vamos deixar bem claro, não podemos subestimar a capacidade dos agentes que estão por trás disso. Tem gente muito boa, muito competente e que está a carga total preparando o texto para disciplinar comitê gestor, para disciplinar cashback, para disciplinar os conceitos inerentes aqui, ou seja, para dar cumprimento a essas 74 menções de lei complementar, que evidentemente não serão 74 leis complementares, mas fala-se aí talvez de unificar em talvez 3 leis complementares, e olhe lá. Né? Então, isso de fato vai andar. Temos um desafio intermediário. Então, esses são os desafios imediatos, que a gente tem que trabalhar no que vem. Como a Suzy falou, eu era contra, não sei o quê. Eu, particularmente, não era contra. Ao texto original, tiveram uma série de distorções. Hoje, já o patinho já não é tão bonito assim, é um pouquinho mais feinho. Então, mas tudo bem. Águas passadas, vamos trabalhar para ajudar, para melhorar, porque não há evolução, como disse no início, sem transformação. E transformação requer algum tipo de sacrifício. É o custo-benefício que os economistas tanto gostam de falar. Né? Estamos no purgatório, que é aquele lugar entre o céu e o inferno, né? E a gente que vai escolher se a gente vai para o céu ou vai para o inferno. Mas nós estamos, neste momento, no purgatório. Vamos, portanto, trabalhar juntos para que a gente tenha um bom fim. Né? Que possamos ser acolhidos no paraíso. Muito embora no próprio paraíso diz que tem, a Bíblia lá diz que tem 3 níveis no paraíso. Né? Aquele lá, os extremamente cristãos ali, ou mais ou menos, e aquele que acho que a maioria aqui se enquadra. Né? Mas o importante é estar lá. Né? Advogado, já o primeiro já exclui, já, né? Mas enfim. Os desafios intermediários, o operacional. Volto a dizer, tem gente trabalhando na minúcia nos sistemas, na minúcia na governança do comitê gestor, na minúcia em todos os temas aqui tratados. Isto não é visível a nós, isso causa um incômodo, tampouco a mim, eu atuei na época acadêmica, não é visível a nós, né? Mas eu estou querendo dizer isso pelo seguinte, nós vamos nos surpreender com a velocidade com que o primeiro texto aparecerá. Né, os primeiros textos de lei complementar aparecerão. E caberá a nós, atentos, agora, como a Suzy comentou, exercer a nossa cidadania, exercer o nosso papel de estar atento, empregar, ou devolver, ou emprestar o nosso conhecimento para que esses textos sejam aperfeiçoados. Né, porque quanto mais acertarmos agora, menos turbulenta tende a ser essa transição. A tecnologia, o Brasil tem sistemas que são invejáveis por países de primeiro mundo, o tal do T-Rex da Receita Federal, do Banco Central, que fica no, sei lá qual subsolo ali, que eu esqueci o nome, como é que chama, mas é um dos melhores do mundo. Os nossos sistemas são brilhantes. O nosso sistema tributário, pela complexidade que existe, talvez a maior do mundo, né, ele funciona perfeitamente do ponto de vista de sistema. Tá? Não vou discutir legalidade, nada disso. Então, isso realmente é um ponto que a gente tem que estar atento. Tá?
não vamos duvidar da tecnologia. Né? A PEI mencionava que eles trabalham com algoritmos impressionantes, que vai ter uma inteligência artificial que tenderá, não estou falando agora, mas tenderá a fazer com que tudo que nós conhecemos em termos de apuração do imposto seja coisa de museu. Né? Por isso que a questão do split payment que o Lobato falou, né? Existe ali uma previsão de que poderá ser. Poderá ser por quê? Porque é uma previsão que permitirá no futuro, se tecnologia existir, que isso ocorra. E o que está sendo dito é que em muito menor tempo do que imaginamos, a apuração tenderá a ser em tempo real. Não é apuração mensal, ela é em tempo real. Não teremos mais moeda, dinheiro, será tudo em meio eletrônico. Os sistemas rodarão, como as notas fiscais eletrônicas hoje, de dentro da base da Receita Federal, os SPEDs que carregam todo esse processamento eletrônico digital no ambiente público. Né? Ou seja, quando você comprar a mercadoria ou serviço de alguém, ao emitir a nota fiscal, o sistema já enxergará se aquele cara tem saldo credor ou devedor. E havendo saldo devedor, teoricamente, permitiria, né, isso é coisa de ficção, mas se a gente assiste os Jetsons hoje, a gente dá risada. Naquela época, carro que voa, kkkk, né? Até o cara fala com o negócio aqui, e vê a imagem do outro, isso não existe, né? Hoje é brincadeira. Então, assim, não vamos duvidar da tecnologia. Eles estão olhando para muito tempo à frente, talvez consiga, talvez não consiga, talvez demore mais, talvez demore menos, mas é uma proposta que está aí ou pretende vir para perdurar no tempo. E se não der certo em algum dos pontos, não vejo nenhum problema em emendar, em editar outra PEC e corrigir, como as 120 vezes que fizemos isso desde 1988. Né? Óbvio que não é ideal? Óbvio que não é ideal. Mas eu digo assim, vai ser imune a erros? Acho que não. Mas a gente vai ter essa, digamos, essa possibilidade. E os desafios a longo prazo. Né? A longo prazo, bom, essencialidade. Na ideia inicial, em que nós tínhamos uma alíquota uniforme para todos os bens, serviços, etc., eu ficaria até... Aliás, nosso discurso para os senadores que visitamos era esse, senador, eu não estaria aqui, eu estaria constrangido de aqui permanecer, eu, Brigagão, Cagé, e as outras entidades também por vídeo, né? A gente levou o laptop, a Suzy, por exemplo, o laptop lá, e a gente abria lá 30 e tantas entidades ali para dar representatividade, mas nós não estaríamos aqui se todos pagassem igual. Por que o mundo inteiro... Todas as atividades e serviços pagam a mesma coisa e eu, advogado, vou pagar diferente. Eu não teria nem coragem, vergonha de estar aqui. Agora, se uma exceção houver, nós temos que remeter a uma análise de essencialidade. Porque acho que na cesta básica, especificamente, o texto fala, a cesta básica para atender os fins sociais do artigo 6º. É o único dispositivo que tem um fundamento da essencialidade no próprio texto. Né? Acabando, 30 segundos. E a gente vai ter que analisar se a essencialidade tem justificativa dentro do próprio texto. E a advocacia está lá, no 133, no preâmbulo, no 5º, em vários momentos. Então, essa que foi a regra. Então, enfim, a longo prazo, são as disputas que terão, controle de essencialidade, né, é uma Constituição que tem ovo na Constituição. Ovo. Né, eu não sei se existe no mundo alguma Constituição que diga, olha, o ovo vai ter um tratamento diferente. É uma técnica legislativa que ela chama, ela convida ao litígio. Né? Mas, para fechar de verdade, 15 segundos aqui, o desafio maior de todos é a cultura. Eu não vejo como a gente sobreviver a nenhum sistema com a cultura de uma Receita Federal que, em uma resposta à consulta, fala uma coisa, um parecer normativo fala outra coisa, um ato declaratório interpretativo fala outra coisa, vai para a DRJ fala outra coisa, vai para o CAR fala outra coisa, e eles não se entendem. Como vão se entender Receita Federal com comitê gestor para unificar IBS e CBS? Como? Como vão dizer que defendem a legalidade ao mesmo tempo que editam portarias contrárias à lei sistematicamente? Como vão defender a legalidade se pegam um CARF e chamam os conselheiros de detentos e editam portarias para postergar julgamento, para não submeter a uma lei aprovada que mudou o critério de desempate e com manobras vergonhosas para evitar pauta de processos importantes durante o período em que uma lei aprovada no Congresso Nacional está vigorando, para fugir do cumprimento daquela lei, porque eles, Receita Federal, auditores, não concordam com o texto da lei. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, eu digo para vocês o seguinte, para fechar, se não houver mudança de cultura, mudança de comportamento, e essa historinha de que tem que pacificar a relação entre contribuinte e administração tributária, se isso não sair
da mera retórica e não descer aqui para a vida real, não há sistema, não há CARF, não há congresso, não há país, não há nada que vá funcionar com pessoas que não estejam dispostas a fazer com que as coisas funcionem. É isso. Obrigado, professor Sallusti. Excelente palestra, e como sempre. Sentimos e sentiremos a sua falta no curso. E na terceira edição, antes eu brinquei com ele, vou ligar para o Sallusti ver a agenda e daí a gente ajeita, né, Suzy? Então, aqui para fechar essa primeira etapa da nossa mesa, né, depois nós vamos abrir aí para debates, enfim, perguntas da nossa audiência. Já passo imediatamente a palavra ao professor Helenilson. Nós tivemos uma ótima live, né, na primeira edição. Então, eu falei o acalorado por conta da nossa live, viu, professor Helenilson? Vamos lá, com a palavra. Bem, bom dia a todos. Vou pedir licença aqui dos meus colegas. Eu vou ser o chato do tempo aqui, falar, viu? você me avisa aí quando eu estiver passando. Bem, bom dia a culpa todos. do Marcelo. Queria cumprimentar meus colegas de mesa aqui, o Renato, a Suzy, o Walter e o Sallusti. Queria fazer um registro de que esse é o 21º, então o Marcelo sempre merece os nossos aplausos, não é fácil fazer um evento desse 21 anos seguidos, então o Marcelo merece o nosso reconhecimento sempre. Eu sempre que venho aqui todos os anos digo isso, não é fácil promover eventos 21 anos seguidos, né? O Walter promove lá em Minas, sabe que a dificuldade que é todos os anos fazer esse tipo de evento. Então o Marcelo está de parabéns mais uma vez. E eu queria dizer algumas rápidas provocações sobre o tema que nos traz aqui hoje. Primeiro, dizer que eu sempre fui muito, eu não vou dizer crítico, mas eu sempre fui muito desconfiado, né, com essa reforma que está aí. Primeiro, porque não é reforma, né, é um refazimento, é uma inauguração de um mundo novo. E eu tenho desconfiança de um mundo novo feito dessa forma. Eu acho que, se nós queremos um novo sistema tributário, nós tínhamos que ir para a Constituição, fazer uma nova Constituição e repactuar, porque o que está acontecendo não é uma reforma. O que está acontecendo é um novo mundo. Os municípios não têm mais nada, não vão ter mais nada, vão receber um crédito na conta, os estados, os governadores não têm mais poder para nada, enfim. Então, assim, nós estamos refazendo o nosso federalismo. E eu não sei, eu sou desconfiado, eu ainda sou da velha escola, que aprendeu que o poder constituinte tem limites, né? Reformar não é refazer, reformar é apenas alterar o que não é essencial, e essa reforma ela altera tudo, né? Não é uma junção de ICMS com ISS. Às vezes eu vejo algumas pessoas, não, está juntando os impostos. Não está juntando nada. O ICMS não incide sobre direitos. Estava falando com o Sallusti aí. Nós vamos ter um tributo, ou 2 tributos, né, sobre direitos. Vocês já imaginaram o que é isso? Sobre direitos. Aí eu me pergunto, a propriedade é um direito. E os impostos sobre propriedade continuam na Constituição. Né? Quem tem ações? Ações são direitos. Né? As operações societárias, as transferências de cotas, por exemplo, ou de ações, são de transferências de direitos. Tudo isso não é faturador de ICMS hoje. Então, não estamos juntando o ICSS com o ICMS, porque está vindo uma montanha de fatos econômicos que nós não tributamos hoje. Né? Então, não é assim só juntar as letrinhas e para vir um outro tributo. Não, nós estamos criando uma situação completamente nova. Não sei o que vai acontecer. Ninguém aqui sabe. A gente está, como diz o Eduardo, trabalhando para construir um mundo novo. Mas esse é um mundo efetivamente novo. Então, não é uma reforma tributária. Nós estamos criando um novo sistema tributário. O Eduardo falou de 3 leis complementares, o Walter citou que talvez tenha 5.000 artigos, e talvez seja mesmo, né? E eu imagino o que vai dar conta, como é que isso vai dar conta dessa nova realidade. Enfim, mas eu estou apenas fazendo uma provocação, porque isto não é uma reforma tributária, isto é um novo sistema. E é preciso fazer aqui um registro de uma pessoa que é fundamental nesse processo, que foi quem levantou isso há 10, 15 anos, que é o nosso professor Eurico. Né? O Eurico é um guerreiro dessa ideia. Eu me lembro, Eduardo, que eu tive com o Eurico, acho que há 12 anos atrás, ou 10 anos atrás, na GV, numa mesa, eu, o Eurico, o Api e o Isaías. E o Eurico estava começando a falar disso, né, assim, com o entusiasmo que ele fala até hoje. É impressionante, ele não perde o entusiasmo nunca. Né, Lina?
O Eurico é fantástico, assim, é um sujeito que merece nossos aplausos, porque ele levantou essa bandeira e está nisso há 15 anos, 12 anos, não sei quanto tempo, mas assim, com o mesmo vigor, o mesmo entusiasmo, a mesma crença, a mesma fé inabalável de que isso é o melhor. E a gente tem que acreditar no Eurico, porque o Eurico está fazendo isso com o coração aberto, de boa fé, como é um sujeito do bem, um cara preocupado, uma pessoa comprometida com o que é melhor. Assim, eu sou, aqui, declaradamente um fã do Eurico nesse assunto. Apesar de ser crítico das questões que isso pode trazer para o Brasil, mas eu sou fã da pertinência dele, da pertinácia dele, da eficiência dele em botar isso no papel e traduzir isso em norma e fazer aprovar, enfim. O Eurico merece nossos aplausos. Agora, esse novo mundo, por que eu tenho preocupações com esse novo mundo, essa Lúcia? Eu sei que vai vir uma montanha de lei complementar, o Walter já colocou aqui algumas questões. Eu me preocupo com a questão dos direitos do contribuinte. Acho que o Walter citou isso aqui. Né? Porque os direitos do contribuinte eles não estão lá na Constituição diretamente, eles estão na prática cotidiana. E como é que a gente vai proteger os direitos desses contribuintes pelo Brasil inteiro com um sistema altamente centralizado de legislação, como esse sistema vai vir? Né? É altamente centralizador. E eu lembro que a distribuição de constitucional de competências, da forma que ela é hoje, na Constituição 88, ela foi imaginada lá em 46. Né? Ela foi imaginada em 46, na Constituição de 46, que veio logo depois do quê? Do Estado Novo. Então, a Constituição de 46, quando fez a distribuição constitucional de competências, ela fez como uma resposta à centralização do Estado Novo, que tinha acabado com o poder de governadores e de prefeitos. Então, a Constituição de 46, aquela discriminação de constitucionalidade de competência, não nasceu por acaso, ela nasceu como uma forma de distribuição de poder. Então, a Constituição de 46 foi um resultado do Estado Novo. E nós estamos voltando a um processo de centralização de poder em Brasília, tirando o poder de governadores e de poderes de prefeitos, de fazer o mínimo de política tributária nos seus... Eu não sei nem se esses governadores e prefeitos têm noção disso. Me parece até que não tem, que o único governador que eu vi falar alguma coisa sobre isso foi o Caiado. Né? Mas eu acho que os governadores não entenderam ainda o efeito disso nas suas administrações. Eles estão olhando apenas para o fundo regional, quanto é que vão receber, como é que eles vão receber, mas a realidade do Pará não é igual a do Minas Gerais, não é igual a do Rio Grande do Sul e não é igual do Amazonas, não é igual a de São Paulo. Então, o federalismo pressupõe a existência de desiguais. Esta é a premissa do federalismo. Na hora que eu tiro um espaço normativo para a regulação do desigual, eu começo a produzir uma uniformidade que não vai se sustentar. Mas, Belenilson, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo porque a guerra fiscal, o que foi? Tinha lá uma lei complementar de 75, no auge da ditadura, que dizia, olha, ninguém pode dar incentivo fiscal de ICMS, só se passar pelo CONFAS. E tem que ser por unanimidade. Isso se sustentou? Não. Os governadores começaram a desafiar e começaram a dar incentivo fiscal contra a lei complementar. E veio o Supremo, e o Ministério Público, o diabo a quatro, e os governadores continuam dando incentivo fiscal até hoje. Seja do estado rico, como São Paulo, seja lá do pobre, como Pará. E continuam dando incentivo fiscal. Então, por quê? Porque nós vivemos um país desigual e diferente. E as realidades regionais vão acabar criando brechas nesse sistema que tende a ser monolítico e centralizado, Suzy. Vai estar mas está na Constituição, Denilson, que não pode, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque a economia lá do Pará, do Piauí, do Maranhão, vai pressionar tanto os governadores que eles vão acabar criando brechas nesse grande navio que é para ser monolítico e firme e sólido e único. Então, quando eu sou cético, e aqui é uma desconfiança apenas, posso estar errado, o mundo vai dizer, o tempo vai dizer, que essa tentativa de centralização normativa não vai se sustentar. Porque as realidades regionais, elas vão espelhar outro caminho. Elas vão levar isso aí para outro caminho. Porque ninguém vai produzir igual em São Paulo, em Ribeirão Preto, do que vai produzir lá no Piauí ou no Pará. O direito, eu olhei para o Zé Maria, me lembrei do Eros, né? E me lembrei do velho, né? Do velho Marx. O direito
é apenas a superestrutura, gente. O direito é apenas a superestrutura. O velhinho disse isso já. Nós não vamos definir os modelos econômicos. Nós apenas vamos regular os modelos econômicos. A infraestrutura das relações econômicas é que exigem a regulação. Não é nós do direito que vamos dizer como é que se produz ovo, como é que se produz bebida. Não, nós vamos do direito dizer qual é o tratamento que a cadeia do ovo, a cadeia da bebida, a econômica da bebida, merece ter. E eles vão dizer lá no processo econômico se eles aceitam a regulação que nós estamos dando ou não. E a produção, e os sistemas econômicos é que definem, ao fim e ao cabo, qual é o caminho da superestrutura, dos modelos jurídicos. Então, eu sou um sujeito desconfiado, talvez porque venha de um estado periférico. Quem está em São Paulo talvez não tenha essa dimensão. Eu desconfiado dessas tentativas de uniformização normativa para realidades econômicas que são completamente diferentes. Eu sou desconfiado, posso estar errado. Né? Posso estar errado, talvez depois de 30 anos de advocacia, de vida pública, de política, de administração pública, de gestão pública, talvez eu esteja completamente errado, mas eu não acredito em modelos centralizadores. Primeiro porque eu sou desconfiado com o poder. Né? Transferir toda essa normatização, esse poder todo para Brasília. Isso já me deixa desconfortável. Segundo, eu não acredito que Brasília possa dar conta das realidades regionais. Bem, eu vivo na Amazônia, o povo de Brasília, a maioria nunca pisou no estado da Amazônia. E ficam falando de desmatamento, de floresta, e nunca pegaram um avião para ir no interior do Pará para entender como é que funciona a mata, como é que o sujeito que está ali vive. Então, o sujeito mora aqui da Paulista, nunca foi a Manaus, o sujeito não sabe nada, mas fica dando palestra sobre o meio ambiente. Entendeu? Então, eu sou desconfiado com essa turma. Entendeu? Então, quando eu falo desconfiado, eu não estou criticando nada, não. Eu estou apenas dizendo e antevendo o que pode acontecer ali na frente. Quando você centraliza um processo de normatização num país altamente diferente. O Brasil não é apenas um país desigual. Ah, mas a renda per capita do Rio Grande do Sul, a renda per capita de Minas, não é apenas diferente. O Brasil não é apenas desigual, porque a renda per capita de São Paulo ou de Brasília é 3 vezes a do Pará. Né? Não é disso que eu estou falando de diferença. Os modelos econômicos, afinal, nós estamos falando de um direito de superposição, né, Zé Maria? O direito tributário ele apenas vai captar o fato econômico lá e vai dar a tradução do ponto de vista tributário, vai dizer, olha, o tratamento deve pagar 1 ou 2 ou 20, dá crédito, não dá crédito. Eu estou falando uma coisa maior. Eu estou falando que os modelos econômicos não podem ser traduzidos em regras uniformes quando esses modelos econômicos são completamente diferentes. E é preciso deixar uma margem de espaço de liberdade de conformação na regulação desses modelos econômicos. Eu citava ainda agora, para o Adolfo, uma situação que aconteceu no Pará. A economia do Pará é fortemente, hoje, uma economia do agro e basicamente da pecuária. Mas há 20 anos atrás, o Pará tinha praticamente a mesma quantidade de rebanho bovino que tem hoje, e não se pagava, Renato, 1 centavo de ICMS, porque a alíquota era a alíquota regular, não tinha regra especial. E a sonegação era praticamente 100%. O governador, então, chamou o setor e disse o seguinte, olha, vocês precisam pagar alguma coisa. Vocês precisam pagar alguma coisa, porque não dá. Eu recebo um pouquinho aqui de couro. O couro o boi do Pará tem couro e não tem carne? Que boi estranho é esse? E aí os pecuaristas disseram, não, governador, mas o senhor precisa ver que não dá para pagar 17%. É muito caro. E não tem como a gente emitir nota fiscal no interior, essas dificuldades da pecuária. Governador, então é o seguinte, eu vou fazer um regime tributário diferenciado de 1,5% no frigorífico, um diferimento, a semelhança do fundo rural. No frigorífico, quando vocês venderem o boi para o frigorífico vai reter 1,5% do preço. Está bom para vocês? O pessoal, não, 1,5% está bom, né? E o Pará, o segundo maior rebanho do Brasil, tem mais boi no Pará do que gente. Né? E funciona perfeitamente com grandes plantas frigoríficas, JBS e outras grandes no Pará. Aí eu virei outro dia e disse isso aqui, lá na Federação da Agricultura. Agora você vira para esse mesmo pecuarista e diz, olha, agora você vai pagar 30% de IBS, mas vai dar crédito. Ele fala, como é que é? 30%? Ele vai voltar para 20 anos atrás. Porque aí eles vão bater na porta do governador, e o governador vai dizer para eles, mas a lei complementar não deixa eu dar o diferimento, Salúcio. Por mais que se mantenha a tributação dos 30%.
Mas vamos diferir para o frigorífico, porque lá o sujeito dá vicinal, lá do interior do Pará, onde não tem nem internet, não consegue emitir nota fiscal, Lina, porque lá não tem internet. Não tem internet. Como é que vai emitir nota fiscal? Não, vamos diferir para o frigorífico. Mas não pode diferimento. O governador não pode dar o diferimento. E como é que a realidade econômica vai responder a esse desafio? Ou o governador rompe e diz, eu vou dar diferimento, não me interessa o que diz essa lei complementar, essa emenda que vocês fizeram, nada. Né? Como eles fizeram com incentivos fiscais, o incentivo fiscal não foi assim que fizeram? Tinha uma lei complementar, todo mundo aqui nos livros dizia, não pode, tem que ser unanimidade, a lei complementar 18, etc. E o governador não estava nem aí, dava incentivo fiscal e não está nem aí. Ou eles fazem isso, ou o caminho desse pecuarista, desse exemplo que eu estou dando, vai ser só negar. Eu não vou emitir nota nenhuma, não, porque eu não tenho como emitir nota. Então, assim, eu estou dando um exemplo da vida real. Da vida real. Se nós não deixarmos os espaços de normatização, principalmente para os governadores, não vou nem dizer os prefeitos, mas principalmente para os governadores, Renato. Quanto tempo eu tenho? Um minuto, acabou. Então, vou concluir. Um espaço mínimo de normatização, nós podemos chegar num momento de rompimento desse navio. Ou os governadores vão simplesmente ignorar o que está previsto na Constituição, como ignoraram a Lei Complementar 18, quando concederam incentivos fiscais e levaram o desenvolvimento das plantas industriais para o Nordeste, Norte e Sul, etc., né, saindo de São Paulo, ou simplesmente nós vamos cair num outro campo, que é o campo da informalidade. Então, volto a dizer, eu sou desconfiado com estratégias de centralização normativa, com centralização de poder e com estratégias que conduzem à redução, vamos dizer assim, dos espaços de liberdade, de conformação legislativa, principalmente dos estados, porque, afinal, nós ainda, eu acho, continuamos o Estado Federal. Não foi revogado ainda o artigo 1º, eu acho. Né? Então, eram essas minhas considerações. Muito obrigado e vamos torcer para a gente estar num mundo melhor. Né? Muito obrigado, professor Elinilson. Excelente palestra, né, como sempre. Aí, foi menos acalorado que na live, mas igualmente provocativa. Nós já estamos chegando aqui no final do nosso tempo. O Marcelo me concedeu aqui uma pequena tolerância, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, para algum dos painelistas, por favor, fique à vontade, senão a gente já caminha aí para o COF, em seguida para a mesa de debates 2, Estrutura Federativa Brasileira, Conflitos e Convergências a partir da tributação IBS-CBS. Ninguém quer comentar? Então tá tranquilo. Então tá tudo tranquilo. Então vamos para o COF. Muito obrigado aí. Parabéns aos painelistas. Muito obrigado pela participação. Ou estou em estado de choque.